Radical TV. Inscreva-se e ative as notificações. Martins perguntou o seguinte: queria saber como foi o processo dele de libertação pessoal, se foi instantâneo ou levou algum tempo, como ele começou a identificar o que era pecado e o que não era. Olha, essa pergunta aqui me leva até a falar coisas inefáveis, coisas que aos homens não são lícitas para falar. Paulo foi até o terceiro céu e viu grandes revelações, e ele veio e fechou a boca e chamou de coisas inefáveis. São mistérios na terra. Paulo não falou esses mistérios. Eu também não vou falar. Talvez vou falar em parábolas. E assim, a minha conversão foi instantânea. No primeiro dia que eu entrei na igreja, eu fui liberto, me converti, recebi o Espírito Santo, nasci de novo. No mesmo dia, uma coisa inédita, muitos não acreditam nisso. Eu era viciado no álcool, mas viciado. Eu era adúltero, fornicador. Eu tinha uma vida mundana, sem controle. E um certo dia, um amigo que eu conheci na minha província me convidou para ir para a igreja. Eu quero te dizer que naquela noite eu não consegui dormir. As palavras daquele amigo ecoavam na minha mente. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E eu não acreditei, mas que é isso que eu estou a ver? E depois comecei a me lembrar do meu passado, da minha vida naquela altura, como eu sofria. Eu tinha entrado no extremo do álcool. Eu bebia até dormir na rua. Eu bebia até cair na rua. Eu me formei, eu fui professor, mas perdi, ninguém já me respeitava. Eu fiquei desnutrido. E eu senti que aquela era uma oportunidade para eu me livrar. E eu fui para a igreja. E no primeiro dia que eu fui para a igreja, eu me converti. Eu nasci de novo. Eu tive uma visão no primeiro dia. Eu abri os olhos, porque quem vai para a igreja pela primeira vez desconfia de tudo. Eu abri os olhos para ver o que as pessoas estavam a fazer e a ver. Eu vi que toda a igreja estavam a brilhar, os crentes, estavam limpos. O único que estava sujo era eu. E eu coloquei no meu coração, eu quero ser limpo como eles. E tinha lá uma mulher, talvez até não era a língua dos anjos, falava bem alto, gritava. E eu abri os olhos e eu falei, eu também quero falar. Eu saí daquela reunião com uma decisão, nunca mais voltaria no copo. E naquela noite, Satanás, antes de sair da igreja, quando eu tomei essa decisão, me falou, sabe que se converter você terá que deixar a cuca BGI. Cuca BGI para os angolanos é uma cerveja. Você terá que deixar a cerveja fresquinha, as mulheres. Mas eu aceitei deixar isso. E assim voltei, nunca mais voltei no copo, nunca mais me prostituí, nunca mais deixei de ir para a igreja. Por que eu digo que é um mistério? Em outras oportunidades eu vou dizer ao mundo quem sou eu. O mundo não sabe quem é esse homem que está a falar aqui. Mas eu posso dar tarefa a vocês. Vão, orem a Jesus Cristo e vocês começarão a receber a revelação. Estamos em guerra na terra. É o nome de um dos inscritos do canal Radical TV. Esse nome até me dá medo. Estamos em guerra. Nome muito forte. Gostaria de saber como é a forma dele jejuar, mais detalhado. Acho que vai nos ajudar muito na santificação. Ok. Jejum é uma das armas que o Senhor deixou na terra para a igreja. Só que a igreja, no tempo, deixou de praticar essa arma. Por isso, há muita corrupção. Por isso, Satanás tomou o controle da igreja. Jejum significa abstinência, não somente dos alimentos, de todos os prazeres. Quando nós nos abstemos dos alimentos e outros prazeres e diversões que nos rodeiam para estarmos com Deus, no Senhor, um tempo com o Senhor, chama-se jejum. Então existem vários tipos de jejum. Tem um jejum que nós chamamos de completo, onde você não vai tomar nada, completo. Tem um que se bebe água, poderia chamar-se também completo, tomamos água. E tem outro que nós tomamos os manjares não desejáveis. Eu ouço pessoas dizer que isso não é jejum. Está na Bíblia. Daniel ficou 3 anos sem comer carne, só se alimentar de verduras. Voltou a fazer 21 dias. Manjar desejável não comi. Sim, o profeta Ezequiel ficou 390 a comer pão misturado com fezes de boi. Sim, voltou a fazer 40 dias. Esse chama-se jejum parcial. E quando nós estamos a jejuar, nós nutrimos o nosso homem espiritual. Quando nós estamos a jejuar, nós quebrantamos-nos na presença do Senhor. Nós matamos a carne. E quando a carne morre, então as portas se abrem para receber a presença do Senhor. E no jejum nós temos visões.
nós teremos visões, revelações, porque os nossos sentidos se abram para receber a revelação. E no jejum nós nos alimentamos, alimento espiritual, aquilo que Jesus falou aos seus discípulos. Uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. É fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. No jejum nós recebemos muitos benefícios. Benefícios, como falei, de receber fortaleza do alto, de comer na mesa do Senhor, e esse manjar espiritual vai nutrir o nosso homem espiritual. Por isso Elias, quando comeu do pão e bebeu da água no deserto, caminhou 40 dias e 40 noites. É o manjar que nós comemos no jejum. Muitos ministros desfalecem porque falta de jejuar. Porque quando você não come o manjar físico, você vai se alimentar do manjar espiritual. E o manjar espiritual vai dobrar, vai fortalecer a tua fé na tua caminhada aqui na terra. Você terá um tempo de você caminhar forte, mas depois terás que voltar a jejuar para outra vez receber fortalezas. Então o jejum é muito importante. E também o jejum é uma bomba atômica. É como se fosse uma arma nuclear no meio do inimigo. Os demônios detestam o jejum. Quando nós estamos a jejuar, também estamos em guerra. Nosso espírito, ele vagueia no espaço, batalhando ao lado dos anjos, destruindo fortalezas nas regiões celestiais. Jejum é terrível. Eu tenho chamado a oração como uma arma ligeira, e jejum é uma arma pesada. Não eu, mas o Senhor é que me revelou isso. São bombas, são granadas que você lança no seio do inimigo. Por isso, quando nós estamos a jejuar, os poderes das trevas à nossa volta, feiticeiros e outros, eles ficam impedidos a se movimentar, demônios fogem. É esse que é o jejum que a igreja deixou de fazer. Muito forte a definição do jejum. É muito forte, meu irmão. Por isso temos que jejuar. Jesus começou o seu ministério jejuando. Por que Jesus, sendo perfeito, não experimentando o pecado, foi jejuar no deserto? 40 dias, não comeu e não bebeu. Sim, depois disso recebeu o revestimento do poder. Se orarmos e não jejuarmos, vamos estar cheios do Espírito Santo. Só oração, ficamos cheios do Espírito Santo. Mas o revestimento do poder vem da oração e jejum. Por isso Jesus saiu do deserto, aliás, da água do Jordão, orou e o Espírito desceu sobre ele. Cheio do Espírito Santo, foi para o deserto jejuar. Saiu do deserto depois do jejum, revestido do poder. Olha as fases de Jesus. Jesus é o modelo da vida cristã na terra. E nós temos que imitar Jesus. As pessoas que comem e não jejuam são chamados de gulosos espirituais. São pessoas que amam os manjares, a carne. O maior problema da humanidade, eu não estou a ser aqui vegetariano, não estou a incitar as pessoas para não comer carne, tudo que Deus fez é bom. Mas controla que a carne é um problema para o ser humano. Eu não é que não como carne por causa, não sei, esse é o jejum. Por quê? Controla. Daniel era tão sábio. Sábio, até se tornou o chefe dos feiticeiros. O rei lhe colocou todos os feiticeiros do meu reino, você está acima deles. Ele não era feiticeiro, mas alcançou uma dimensão que dominava os magos da Pérsia ou da Babilônia. Mas Daniel ficou 3 anos sem comer carne. Quando nós ficamos muito tempo sem comer carne, sem beber vinho, a nossa mente se abre para receber a sabedoria do alto. É o vinho e as carnes que impedem os seres sábios, pois está escrito que o vinho tira a inteligência. E fala também que os que se demoram, que andam sentados nos pratos a comer carne, não vão ser sábios. Então, temos que jejuar, principalmente as carnes, porque quando você está fazendo um jejum parcial e estás a comer carne, isso não é jejum, porque a carne é o maior alimento desejável. Onde não tem carne, é como que não há comida. Então é preciso abstermos dos alimentos durante um tempo para nós recebermos do Senhor. Porque para receber algo do Senhor, tens que perder algo. Tens que renunciar para receber. Quando você renuncia aos manjares, você receberá não somente virtude, poder, sabedoria, revelação, inteligência, fortaleza, tudo. Gente Zé perguntou, gostaria de saber sobre a maior experiência espiritual que ele teve, se ele já foi arrebatado, ou, assim como Filipe, teletransportado literalmente de um lugar para outro, como diz Atos 8, versículo 39 até 40. Ok. Eu ainda não tive uma grande experiência como do arrebatamento, para ir para o inferno, no céu. E vou te explicar por quê. Vocês estão me vendo, ainda estão no deserto.
Se eu saísse no deserto, não seria como sou agora. Não estou a dizer que seria famoso, não. É assim, a fase do homem de Deus. O Senhor é que quis que eu abrisse igreja nesse momento, mas eu não, aos apóstolos ele falou, fica em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Mas nós fizemos o contrário. Eu só abri porque ele mandou. Nós fizemos o contrário. Nós abrimos para depois recebermos o revestimento do poder. E o sofrimento é muito grande. É como se fosse apacentar bois. Ninguém vai se converter. Ter o Espírito Santo não significa estar cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo não significa ter revestimento do poder. Nós podemos estar salvos e sermos vazios, espiritualmente falando. Mas depois de nós buscarmos, nós ficaremos cheios do Espírito Santo. Ainda assim, ainda não temos o revestimento. É como que, olha, o Espírito Santo em nós, para a salvação, é a roupa. E o poder do Espírito Santo é o casaco. Por isso Elias deixou a sua capa ao seu discípulo. É o revestimento. Agora, quando você ainda não alcançou a plenitude de Deus, ainda não recebeste o revestimento do poder, não podes ter essas experiências. Podemos ter pequenas experiências, como o arrebatamento, como o de Filipe, fazer grandes sinais e maravilhas. Não é só curas, sinais e maravilhas, como Jesus andava em cima d'água, como Josué mandou parar o sol. Isso é uma outra dimensão, tem que se buscar. Então, eu já tenho muitas experiências. Já fui visitado por anjos aqui mesmo, já fui visitado pelo Pai do Senhor Jesus Cristo, mas como a Bíblia diz que nenhum homem pode ver Jeová se não morreria, eu ouvi a voz dele e ele me trouxe o dom de cura, ele me trouxe as folhas da árvore da vida e eu rejeitei as folhas. Eu falei, Pai, eu quero o revestimento do poder. É como que no Espírito eu entendia que as folhas eram somente um dom de cura, mas que eu queria o revestimento de poder para operar muito mais que as curas, como sinais, prodígios, maravilhas, como diz Joel, e nos últimos dias eu vou mostrar sinais no teu, maravilhas, aleluia. E é isso, mas o Pai me disse, terás que buscar isso. Então, outras manifestações vão acontecer no futuro, mas que eu já vi anjos, já recebi visitas de anjos, já tive visões de Jesus Cristo, tudo isso. Micael Pereira, queria saber se ele trabalha, que plano eles têm para o futuro e se congrega em alguma igreja. Ok. Eu trabalhava numa empresa, deixa ser rápido e urgente, e eu ganhava bem no Capanda, onde tem a maior barragem hidroelétrica de Angola. É lá onde o Senhor me apareceu e me mandou para largar tudo. Eu não era nem obreiro, nem nada, membro. Eu nem sabia nada, mas vou largar para fazer o quê? Vá para Luanda, Luanda é a capital de Angola, e lá eu falarei contigo. Eu fiquei 2 anos à espera até que falasse comigo. 2 anos depois ele me mandou sair do sistema corrompido onde eu estava. E ele chamou aquilo de Babilônia. Sai da Babilônia e eu vou te usar para uma outra obra. Eu nem sabia pregar, nunca tinha pregado. E eu falei, mas eu não sei pregar. E ele falou, eu te ajudo. E eu parti e comecei uma igreja que completou 15 anos há 3 dias atrás. Estamos há 15 anos desde que comecei uma obra. Eu era inexperiente. Comecei uma obra com 5 pessoas. Muitas lutas houveram. E nós estamos aqui há 15 anos. Eu vivo aqui no monte, mas eu desço nos domingos, uma vez a outra no meio da semana, para ir fazer cultos. Tem lá pastores que estão permanentes. O meu projeto no futuro é, como eu disse na YouTube, eu sou profeta dos desertos. Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparo o caminho do Senhor. Eu vou manter ainda a pregar na igreja até ser visitado com a plenitude de Deus. Daqui a 10 anos. A vez passada eu falei que era guerra de 12 anos. Já estou há 2 anos aqui no monte. Falta 10. Eu vou ficar 12 anos, aleluia, a lutar para buscar o revestimento. Depois que eu terminar esse tempo de guerra, esse meu tempo é a mesma coisa como o de Jesus. Jesus ficou 40 dias no deserto e eu 12 anos. Moisés ficou 40 anos no deserto e eu 12 anos. Sim, 12 anos depois eu serei levado para o deserto. E lá onde eu vou pregar o Evangelho. Vou pregar o Evangelho no deserto. A voz do que clama no deserto. E as pessoas me encontrarão lá. Eu formarei discípulos a partir de lá para mandá-los no mundo para irem pregar o verdadeiro e genuíno evangelho que consiste em demonstração do Espírito de poder, onde os homens são transformados, por dentro e por fora, onde os homens vivem no temor do Senhor, onde os homens andam em santidade, porque essa é a última dispensação da igreja. É a última dispensação. O Senhor me tem revelado coisas profundas que você não imagine. Não tem mais outra.
Lourdes Maria Cardoso dos Santos. Mas esse homem está no monte a fazer o quê? As ovelhas dele, quem é que pastoreia? Ok. Não te esqueça que eu sou um apóstolo. O apóstolo é fundador da igreja, é mensageiro de Cristo, é aquele que envia para fundar a igreja. O apóstolo é aquele que prepara discípulos para depois enviá-los. Eu não sou pastor. Lá na igreja, eu tenho uma igreja que eu apacento, ou que eu lidero, tem pastores que apacentam esse rebanho. Eles recebem orientações minhas, formação, já os formei há muito tempo, estão lá. E eu também, uma vez a outra, eu desço lá, principalmente nos domingos, e vou trazer um grande mover, um grande avivamento no meio deles. Não estou a falar que já estamos em avivamento, estou a falar de avivamento local, uma manifestação, e eles são fortalecidos com uma mensagem de fé, de revelação, e depois eu volto para o monte. Eles estão lá permanentes, apacentando o rebanho. Eu não abandonei o rebanho, não. Gica, soube da última vez que ele não pretende legalizar a sua igreja. Não estaria ele fora dos padrões de obediência ao Estado? Porque não vejo nenhum mal em legalizar uma igreja. Ok. Eu quero para voltarmos no tempo primitivo, aos primórdios da igreja. Quem é que foi legalizar a igreja a Herodes? Jesus não legalizou o seu movimento a Herodes nem a Pilatos. Os apóstolos que seguiram depois de Jesus não legalizaram seus movimentos. Paulo, que esteve na Ásia e na Europa, nunca legalizaram seus movimentos. Talvez alguém diga, não, os contextos são outros, estamos em outros tempos. Ok, a igreja é do Senhor. Jesus Cristo é o dono da igreja. A igreja está legalizada no livro de Mateus. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Como é que eu vou legalizar aquilo que é de Deus ao diabo? Todos os governos da terra são satânicos, se vocês não sabem. Todos os governos da terra é o espírito do anticristo. E as igrejas caídas é o espírito do falso profeta. Sim, vão se manifestar daqui a pouco. Daqui a pouco. Preparem-se. Então, quando nós vamos legalizar a igreja aos governos dessa terra, estamos a fazer aliança ao diabo Satanás, que é o pai deles. E automaticamente eles vão ditar regras e leis. Por isso, principalmente em nações como a nossa, onde para você legalizar a igreja é assim. E automaticamente você é obrigado a entrar em meios fraudulentos, a fazer, para pagar dinheiro, fazer cunha. Você que é brasileiro não sabe cunha, usar corrupção, influência, pagar dinheiro nos homens lá da cultura para te legalizarem a tua igreja. E assim, ao fazer isso, você perde o norte, perde a direção de Deus, te rejeita. Por isso, eu não vou legalizar igreja nenhuma. A igreja está legalizada no céu. Eu é que vou legalizar os governos da terra. A igreja deve legalizar os governos, não os governos legalizarem a igreja. Porque os governos da terra é o reino das trevas. E a igreja é o reino dos céus. E o reino dos céus é maior que o reino das trevas. É falta do respeito, Satanás vigir legalização da igreja de Jesus Cristo. Não se pode entregar as coisas santas aos cães, nem as pérolas aos porcos. Eles terão que dançar a nossa música, virem para serem salvos. Eles terão que vir para a igreja para serem libertos, não nós irmos lá para sermos libertos ou então fazer aliança com eles. Por isso, essa é a minha fé. Eu não incito ninguém a fazer isso. É a minha fé. Eu não participo em nenhuma eleição. Eu não tenho cartão eleitoral. Eu não voto. E o Senhor confirmou isso. Ele me disse assim, e eu não ensino isso nas pessoas no meu ministério. Eu lhes ensino, vão, paguem imposto, vão fazer eleições, tenha documentos para as eleições. Mas a mim não. O Senhor me apareceu outro dia e me disse, tu não precisas, mas o teu povo precisa. E você talvez vai me perguntar, você quem? Um dia você saberá quem sou eu. A Bianca Magalhães, nossa irmã inscrita do canal Radical TV, perguntou o seguinte. Amei a postagem, eu gostei muito das primeiras entrevistas com ele. Também quero saber a opinião dela a respeito de maridos espirituais, esposas espirituais, porque tem muita gente falando sobre este tema aqui no YouTube. Muitos dizem que são espíritos incumbos e sucubos. Não estou entendendo o que significa cubo e sucubo, mas só sei que espíritos da noite, maridos da noite, eles existem, são demônios. Também homens podem fazer esse papel. Avós para com as suas netas, há crianças que nasceram, já foram apresentadas a um avô. Estás a ver, na sua ignorância, a mãe começa a dizer, olha, esse teu avô é o teu marido, é o teu marido. E não sei, aquelas brincadeiras todas. E depois, quando ele cresce, aquele feiticeiro, ele prende aquela menina e começa a violar ele já quando ele conhecer a puberdade. Começa a fazer sexo com ele e fica difícil casar.
Eles existem, podem ser demônios e como podem ser também feiticeiros a fazerem isso, mas já o propósito qual é? É infernar as pessoas. As pessoas não são felizes com isso, não conseguem casar, problema de esterilidade, doenças, né? Venéreas no sexo, no corpo das mulheres ou do homem, impotência, é isso aí. Há homens que são impotentes, mas tem uma mulher que ele vem à noite lhe visitar, ele faz sexo com aquela mulher, mas de dia não consegue fazer sexo com a sua mulher ou com uma mulher. Então eles existem, são reais, são espíritos. Os demônios, por que eles fazem isso? Os demônios eles gostariam de ser homens. Os demônios, eles adoram ser homens, mas não podem. Eles não têm corpos. Eles quando vejam você a comer, eles gostariam de sentir o que você sente. Quando vejam um casal a fazer sexo, eles gostariam de fazer isso. Mas eles não podem, mas eles se esforçam e veem no espírito através de sentimentos e não sei pensamentos e fazem sexo espiritualmente só para tentar fazer aquilo que eles queriam fazer e não conseguiram. Mas senão, eles amam os corpos humanos. Eles gostariam de ter corpos, mas o corpo só foi entregue ao homem. Flávio Albuquerque. Pronunciei bem. Poxa, milagre. Eu só subi neste monte que o milagre começa a acontecer. Glória a Deus. Então é muito bom ser amigo do apóstolo Marcelino. Amém. Queria ver mais e conhecer mais os rituais macabros e bruxarias na África. Queria ver mais ou menos como é que são feitos. Não, ele segue o canal. E algumas vezes no canal nós falamos sobre contos e mitos da África. Ok. Contos e mitos da África é um quadro. Queria saber mais disso aqui. E Contos e mitos da África é um quadro onde eu falo um pouco sobre feitiçaria na África. Já faço entrevistas a algumas pessoas sobre os rituais satânicos. Ok. Olha, meu irmão. Escuta muito, não somente a ti que faz essa pergunta e outra gente. O feitiço não começou na África. Começou com Nirode, lá na Ásia, na Torre de Babel. Mas um dos netos de Nirode, que é o Kuti, ele trouxe o feitiço na África e veio fundar a Etiópia. E da Etiópia entraram naquele território aí do norte, o Egito. Aí o Egito é chamado a terra do cão. Cão é aquele filho que foi amaldiçoado por Noé, que nasceu Canaã e que nasceu também, o Canaã nasceu Kuti. Então, feito isso, o feitiço foi desenvolvido na África. A África é o último baluarte de Satanás. Por isso o ex-presidente da República de Angola, o primeiro, não esse que saiu, o anterior, o primeiro, ele disse assim, que Angola será por vontade própria trincheira firme da revolução em África. Ele não estava a falar de revolução política, ele estava a falar de revolução espiritual. Então Satanás, ele capturou o povo africano, ele desenvolveu, por isso a África é chamada o berço da humanidade. Quando as pessoas falam que a África é o berço da humanidade, é onde saiu essa toda a bruxaria. Todos os feiticeiros, a bruxaria saiu da África, depois foi para a Europa, foi para as Américas, talvez os africanos que vivem na América levaram lá a feitiçaria, por isso a feitiçaria africana é a mais forte de todas as bruxarias. Lá do Oriente ou do Ocidente é a magia branca, aqui é a magia negra. Magia negra é pesada, são os próprios generais de Satanás, por isso não é fácil vencer na África. Na África, igrejas lotadas, mas isso não significa vitória. É muita bruxaria, o céu é pesado. Os principados e as potestades que atuam na África recebem há séculos, há milênios, adoração, através da bruxaria, sacrifícios humanos, e eles são muito fortes. O único país que pode se comparar com a África é só a Índia. A Índia também é magia negra, é muito forte também. Mas aqui é onde está o berço da bruxaria, do feitiço. Por isso todos os pregadores do Evangelho que vieram do Ocidente ou das Américas vieram pregar aqui, que estavam convertidos, caíram aqui. A maioria, nenhum voltou de pé. Por isso tem feito de Angola como o berço deixar cair os pregadores. Controla só todos os brasileiros que tinham Deus e vieram para Angola, quando voltaram já não eram os mesmos. Porque aqui foram corrompidos, foram atacados com a bruxaria. Foram atacados com a bruxaria, destruíram casamentos, não sei. Aqui é terrível, mas por que essa terribilidade na África? A terribilidade porque Satanás tinha descoberto, através das suas técnicas, de descobrir o futuro. Ele não é Deus, não conhece o futuro, mas ele consegue sondar, como o psicólogo sonda. Ele sondou que a África é o último reduto, seria o último reduto de Deus. A última comissão do Evangelho na Terra seria pregado na África. O sol começou a brilhar no Oriente, a partir de Jerusalém, passou em cima da África, não brilhou, foi brilhar na Europa, saiu da Europa, foi para as Américas, agora voltará das Américas para a África, e a África é chamada o meio-dia. Sim, a rainha do meio-dia se levantaria para julgar esse povo. Meio-dia não brilhou o sol, é a África, houve um eclipse quando o sol passou, o sol estava lá vivamente.
mais ou menos saiu de Jerusalém para a Europa, Ásia, Europa, depois para a América. Agora, nos últimos dias, voltará para a África. E Satanás sabia que a glória da última casa é maior que a primeira, por isso fez grandes investimentos aqui na África. Levantou homens terríveis, feiticeiros, se tornaram já demônios, são bestas, que é para enfrentarem o reino de Deus. E por isso também os homens que Deus vai levantar aqui são homens terríveis, homens que estarão não ao nível dos feiticeiros, muito mais que isso, que vão levar os bruxos a mais de 1, 2, 3, 4 milhas. Jesus disse, o teu inimigo te levar a 1 milha, vai com ela a 2, e nós vamos levá-los a 40 milhas, e eles ficarão para trás, e assim o sol vai brilhar. E essa é a plenitude dos avivamentos, por isso é 12 horas. 12 horas representa a plenitude do dia, o meio-dia, 12 horas, o sol vai brilhar, e o mundo vai ver sol através da África. Camalando Miguel pergunta se pode aderir à mensagem do clamor da meia-noite do mensageiro profeta Cacó Filipe, o único e verdadeiro profeta da nossa geração, assim como foi Elias, Eliseu, Moisés, Jesus, etc. Agradeço, força e coragem no teu trabalho. Cacó, esse é o do Ghana. Sim, mesmo ele. Falso profeta, presta bem atenção. Todo aquele que vier em outro nome não é de Deus. Todo aquele que pregar outra palavra não é de Deus. Esse Cacó Filipe diz que a palavra dele é a palavra de Deus, é mentira. Jesus Cristo é essa palavra, o Alfa e Ômega, a verdade. Quem pregar outra palavra não é servo de Deus. Quer o Cacó, quer outros, eles todos são falsos profetas, aquele é mentiroso, são os falsos cristos que Jesus falou que viriam. Então o mundo não acredita nele, é mentiroso. É mentiroso, pode operar milagres, mas não significa que é de Deus, não. Mas o jovem foi bem respeitoso, apóstolo. Ele diz assim, agradeço, força e coragem no seu trabalho. Com certeza, mas quero te dizer que... Foste muito pesado com ele, não Presta acha? atenção, Nicodemos, ele foi elogiar Jesus Cristo. E ele falou assim, olha, as palavras que você fala e as obras que você faz só tem que ser enviado para o céu. Jesus falou assim, se você não nascer de novo, você não vai entrar no céu. Não elogio. Ele tem que conhecer Jesus Cristo. Você pode falar bem de Jesus Cristo e você vai para o inferno. Você pode adorar Jesus Cristo e ir para o inferno. O inferno está cheio de adoradores que adoraram a Cristo, que creram em Jesus Cristo, mas não amaram a Jesus. Então, ele tem que adorar a Jesus e não a Cacó da vida. Da Cacó quem? Cacó da vida, né? Não é Cacó Filipe, é Jesus Cristo, o Senhor. Jesus Cristo não pode ser comparado na dimensão de nenhum profeta. Ele está dizendo que, assim, eu já ouvi falar desse homem. A mensagem de Jesus salvou aquela era, a mensagem de Paulo salvou aquela geração, William Branham salvou aquela geração, e aqui a mensagem dele vai salvar essa geração. Falso, mentiroso. Todo profeta ateu desse tempo que não reconhece Cacó Filipe, eles dizem que está endemoniado. Com certeza, É servo do diabo. esse não é o primeiro. A África sempre foi o berço dos falsos profetas, por causa daquilo que eu falei. Quando Satanás se apercebeu que a África seria o berço de Deus, então ele levantou muitos falsos profetas, como Simão Kimbangu, Simão Toko, Simão Maranga e vários outros, e agora mais esse Cacó Filipe. Todos esses profetas que eu falei se autodenominaram como o Messias africano, o Cristo. Então isso aqui é o terreno fértil de Satanás, por causa da quimbandaria, por causa do espírito da adivinhação. Esse povo africano tem o espírito de bruxaria no sangue, e esses feiticeiros têm terreno fértil na África através das adivinhações e outras práticas diabólicas. Agostinho Alfredo. Olá, amado irmão. Pergunta ao apóstolo se pensa pregar o evangelho fora de Angola. Olha, eu ainda não recebi da parte do Senhor se poderei sair um dia, mas só sei que Deus me tem revelado que eu vou ficar no deserto. Eu ficarei no deserto para pregar. Eu fui enviado para vir pregar no deserto, para preparar a vinda de Jesus Cristo. Jesus vai voltar e era preciso despertar o povo para que se salvassem. Agora, se Deus me levar para as nações, eu irei, mas se disser, fica aqui, porque a obediência é o segredo dos segredos. Faça o que Deus manda e terás resultados. O cristianismo é modo de vida, não uma mera ilusão, é invisível no meu digente e na luta pelo cifrão. Um pecador africano que exterioriza o que pensa, orador nato que não faz por recompensa. O cristianismo é modo de vida, não uma mera ilusão, é invisível no meu digente e na luta pelo cifrão. Confundir a graça de Deus com autossustentação, ilude mesmo.